Olá, seja bem-vinda. Eu sou Carol Flaviano e essas aulas são para te ajudar a recuperar o seu amor próprio para ser feliz no seu casamento. Quem me conhece sabe que a minha voz não é assim. Eu tô um pouquinho rouca. Eu vou tentar fazer a aula aqui, eu acho que dá, né? Falando bem baixinho assim, mas minha voz não é desse jeito não. Inclusive, se alguém souber alguma coisa que é boa para voltar a voz, deixa nos comentários, porque vai me ajudar muito. Mas vamos lá. Hoje a gente vai conversar sobre se descobrir. Se descobrir para recuperar o amor próprio. Quando a gente pensa em se descobrir, em se encontrar, em ser feliz no casamento, a gente pensa muito em valor, né? Em a gente aprender a se valorizar e ao outro também saber o nosso real valor. Então a gente usa muito essa palavra, né? Não, ele não me dá valor, eu quero que ele me dê valor, ele não me valoriza. Mas quando a gente pensa em valor, do que exatamente a gente está falando? O que é um valor pra gente? É como dizia o gato da Alice no País das Maravilhas. Se você não sabe para onde você vai, qualquer caminho serve. Então, se você não conhece os seus valores, qualquer valor vai servir. O valor da sua amiga vai servir, o valor do seu marido vai servir. Mas para você conhecer o seu valor, para você se valorizar, você precisa conhecer quais são os seus valores. E o que é um valor? Valor é o que importa para você. Valor é tudo aquilo que motiva as suas decisões. Então, por exemplo, quando a gente pensa, né, em algo que importa pra mim, né? Então, se eu não sei o que importa pra mim, eu vou aceitar qualquer coisa. Se eu não sei o que é importante pra mim, que o meu marido tenha, né? Quais são as qualidades ou os requisitos que o meu marido tenha, que é importante pra mim, qualquer coisa vai servir pra mim, entendeu? Se eu não conheço quais são os meus valores principais e meu marido ferir esse determinado valor, como que eu vou comunicar pra ele se nem eu conheço que isso é muito importante pra mim? Quando a gente tem um valor que é o que importa pra gente, motivando a gente a tomar as nossas decisões, a gente consegue entender por quê. Pessoas diferentes tomam decisões diferentes quando expostas a uma mesma situação. Então, por exemplo, se você tem 3 mulheres que são casadas e que conhecem os seus valores e acontece uma determinada situação igual para as 3, você vai ver que, como elas conhecem os valores, cada uma vai tomar uma decisão baseada no que elas sabem que é importante para elas. Então, conhecer o seu valor te permite tomar as decisões com base neles. E agora, quando você não conhece o seu valor? Primeiro que você não consegue decidir. Então, se você é uma pessoa indecisa, já começa a perceber aí que você não conhece os seus valores. Então, você tem dificuldade de tomar uma decisão. Outra coisa que acontece também é que você, por ter dificuldade em tomar decisões, você busca muito conselho das pessoas, né? E as pessoas, na maior das boas intenções, elas vão te dar conselho sim, só que com base no que é valor para elas. Pode ver também, cada pessoa vai te dar um conselho. Às vezes você vai ficar mais confusa ainda, ou você vai confiar, você vai seguir, você vai ponderar ali sobre o conselho da pessoa que você mais confia, mais tem afinidade. Só que lembre-se, ela tá te dando um conselho com base nos valores dela. Por isso que é importante você conhecer, porque se você não conhecer esse valor, você vai ouvir o que aquela pessoa tem a te dizer, você vai tomar sua decisão com base nesse conselho, nesse aconselhamento que você teve, e você vai seguir nessa decisão, só que pode chegar lá no meio do caminho e você perceber que você não fez a decisão certa porque você não tá feliz com isso. E por que você não tá feliz com isso? Porque você não tomou a decisão com base nos seus valores, certo? E aí,
As pessoas confundem valores que são fins com valores que são meios. Valores meios são meios de você conseguir um determinado valor. Por exemplo, dinheiro. Dinheiro é um meio de você conseguir, e aí cada pessoa tem o seu fim, né? O dinheiro pode ser um meio de você conseguir conforto, o dinheiro pode ser um meio de você conseguir segurança, um dinheiro pode ser um meio de você conseguir diversão, se isso é um valor importante para você, entendeu? Então, isso é um valor fim, um valor meio. Outro exemplo de valor meio, que as pessoas confundem muito, inclusive. A família é um valor muito importante para mim. Na verdade, não é a família é um meio de você ter amor, por exemplo. Então, se você é uma pessoa que você precisa, que você tem esse valor, amor, muito importante na sua vida, você tá usando a família para conseguir ter esse valor atendido, né? Você usa ali o seu relacionamento familiar para conseguir ter esse valor atendido. E isso é um problema também que acontece muito em casamentos, quando ou a mulher ou o marido, mas a mulher, né? Eu acho que é mais apegada, assim, à família. Mas tem casos e casos. Mas o que eu escuto mais, assim, de alunas e de pessoas que eu converso é das mulheres. Mulheres que têm um apego muito grande à família e que não concordam do marido ir contra ou do marido falar alguma coisa, porque elas entendem que aquele valor família é muito importante para elas. Mas na verdade não é isso que tá acontecendo. O que tá acontecendo é que é através da família dela que ela tem esse valor atendido. E não tá errado, ela pode ter sim, só que ela precisa entender que ela também pode ter esse valor amor atendido com a relação dela com o marido, entendeu? E que às vezes pode ser até isso que seja cobrado do marido da parte dela, porque às vezes o marido também tem esse valor amor muito presente e ele não tá sendo correspondido pela esposa. Por isso que essa questão de valores e de conhecer os valores um do outro, mas vamos focar hoje em conhecer os seus valores. Depois a gente pensa no outro. Mas conhecer os valores é imprescindível para todas as decisões que você vai tomar no seu dia a dia. E por que é importante conhecer? Porque é o valor que vai permitir o seu autoconhecimento. Então, se você quer recuperar o seu amor próprio, se você diz que você precisa mudar, que você precisa melhorar, como mudar algo que você ainda não conhece? Como que você melhora algo que você ainda nem conhece como que é hoje? Então, o valor, ele te permite ter autoconhecimento, permite olhar para você e se conhecer. E ele também vai influenciar nas suas decisões ao longo da sua vida. Um exemplo, né, um estudo de caso de uma mulher que tinha um valor importante para ela, a contribuição com as pessoas. Então ela sempre gostou de contribuir com as pessoas, sempre gostou de ajudar as pessoas. E aí quando ela foi escolher a profissão, ela escolheu ser advogada para continuar ajudando as pessoas. Só que detalhe, ela não conhecia que a contribuição era um valor importante para ela. Ela não conhecia, ela não sabia dessa questão de valores. Ela sabia que era algo que ela gostava, ela achava que, sendo advogada, ela poderia, né, fazer a vida dela, né, ter uma profissão e ponto. Ela não associou contribuição com exercer a profissão dela. E aí, ela estudou direito, se formou e foi exercer a profissão. Começou a ajudar pessoas, estava super feliz e começou a construir o seu objetivo de melhorar a carreira, né? De ser bem-sucedida na carreira. E aí ela se associou a uma firma, se empenhou, continuou trabalhando, foi crescendo nessa empresa. E aí, conforme ela crescia, ela começou a fazer atividades ali da profissão dela em que ela não exercia mais esse valor contribuição.
Parênteses, ela não sabia que era um valor, mas ela deixou de ajudar as pessoas. Por quê? Porque ela começou a ter atribuições na carreira dela em que ela tinha que ficar muito em reuniões, em que ela tinha muita assinatura de papelada, muita redação de texto, e aí ela deixou de atender esse valor contribuição dela. Mas tudo bem, até então ela estava com um objetivo ali em subir na carreira. E ela foi subindo, foi ficando bem sucedida, começou a ganhar muito dinheiro. E conforme ela ia conquistando os meios, né, esses meios que ela achava que eram os valores fins, conforme ela foi conquistando casa, carro, viagens, ela começou a perceber que ela não estava feliz. Ela não estava feliz com o que ela estava fazendo. E por que ela não estava feliz? Porque ela deixou de fazer algo que é um valor muito importante para ela. Mas isso não significa que ela precisa acabar com a carreira dela porque ela deixou de fazer isso. É só ela entender que isso é um valor importante para ela e fazer esse valor estar presente na vida dela de uma outra maneira. É o mesmo que acontece com a gente, né? Então, se a gente tem valores que são importantes pra gente, que não estão sendo atendidos no momento, a gente tem que buscar meios de fazer esse valor ser atendido. Mas a gente só consegue fazer isso se a gente reconhece esses valores. É a mesma coisa que acontece também e que a gente escuta muito, infelizmente, falar, é sobre artistas, sobre pessoas famosas que começam a conquistar coisas, né? Começam a conquistar os valores meios, bens materiais, sucesso, conseguem encontrar, buscar meios de ser estável financeiramente, todos os meios que uma pessoa, qualquer pessoa que não tem aquilo ia falar, nossa, isso é tudo que eu precisava para ser feliz. Só que essas pessoas, o problema delas elas não sabem quais são os valores fim delas. Elas vão atrás desse objetivo e quando chegam lá em cima, elas falam, nossa, mas isso não me satisfaz, não é isso que me faz ser feliz. E aí, infelizmente, muitas delas recorrem a drogas, muitas delas recorrem a álcool e até suicídio. A gente sabe que tem alguns casos que são patológicos, né? Problemas neurológicos, mas a gente sabe que tem muitos casos também, o que é a maioria, que é de pessoas que não conseguiram alinhar os seus valores com o que elas estavam criando ali para elas, com seus objetivos, com o que fazia, com as motivações que elas tinham ali. Se não tá alinhado com o seu valor, quando você alcança, você chega lá, você vê que não é aquilo que você queria. Entendeu? Por isso que é tão importante. Então, se você quer recuperar o seu amor próprio para ser feliz no seu casamento, você precisa conhecer os seus valores. E aí você pode me falar, nossa, Carol, mas como que eu faço para descobrir os meus valores? Como que eu não sei isso, como que eu vou fazer isso? Então hoje eu trouxe aqui para vocês uma maneira de vocês descobrirem, eu vou passar algumas noções estratégicas aqui para vocês, a gente vai conversar muito sobre isso aqui no decorrer da nossa aula, tá? E assim, uma coisa também que eu percebi, e até foi um relato de uma aluna minha, é que muitas das coisas que eu falava, que eu falo durante as aulas, ela pensava e ela falava, nossa, mas eu já sei disso. Nossa, mas eu já sei disso. E aí, gente, uma coisa que eu quero trazer aqui pra vocês. Você sabe o que é importante? Você sabe o que você precisa fazer pra fazer uma dieta? Não precisa? Você sabe o que você precisa pra emagrecer? Não precisa? Não sabe? Você sabe que você precisa comer salada, sabe que você precisa comer mais verdura, você sabe que você não pode comer tanta fritura, não pode tomar tanto refrigerante, você sabe que você precisa tomar mais água. Mas me diz uma coisa, o fato de você saber te deixou mais magra? Não, né? Você precisa, além de saber, aplicar.
Então, além de você saber o que você precisa, além de você já saber o que você precisa para mudar seu casamento, você precisa aplicar. E é exatamente isso. E assim, ela não estava tendo o resultado que ela queria. Ela não tinha amor próprio e ela estava infeliz no casamento. Só saber não basta. A gente precisa criar meios de aplicar. E é por isso que é importante você ter uma pessoa te orientando. Porque, sim, eu vou falar tudo que precisa ser falado de conceitos, porque muitas pessoas não sabem. Mas o meu papel como mentora e como auxiliadora de vocês nesse processo, como guia de vocês nessa jornada rumo ao amor próprio e rumo à felicidade no casamento, é olhando para as dificuldades que vocês têm de aplicar. É vendo quais são os problemas para aplicar o que precisa ser aplicado. Para aí sim vocês terem resultado. Por isso que é importante ter uma pessoa orientando. E aí, mesmo ela sabendo, né? Já sabendo muito do que a gente estava falando, eu fui orientando nas aplicações e tal. Só que quando a gente entrou nesse tema de valores, e aí a gente fez os exercícios, né? Porque no Elo no Lar a gente faz os exercícios para descobrir quais são os valores, descobrir quais são as regras, que depois eu vou falar um pouquinho mais também. Quando a gente começou a fazer esse exercício, aí é que ela começou a enxergar coisas que estavam ocultas para ela. E isso foi um choque para ela, porque ela falou assim pra mim: Carol, eu fazia isso antes e eu deixei de fazer. Então, olha como a gente deixar de fazer coisas que são importantes pra gente faz com que a gente comece a ter comportamentos que são parecidos entre as alunas. Começa a ter comportamentos de insegurança, começa a ter comportamentos de sabe que tem alguma coisa errada, sabe que tem alguma coisa ali que não tá boa, e por não saber olhar dentro de si, ela busca fora dela. E quem que tá ali na relação com ela que ela pode buscar, né? Às vezes, inconscientemente, a gente não sabe que o problema tá na gente. E muitas vezes, a maioria das vezes, não está só na gente, né? Quando a gente tem uma vida a dois, aí a gente tem os problemas a dois. Mas a última coisa que a gente faz é parar pra olhar pra gente primeiro. Então, o que a gente faz quando a gente perde a experiência, perde a vivência com esses valores? A gente começa a procurar no outro problema. E aí, a gente começa a procurar defeitos ali na outra pessoa, defeitos aqui no casamento. Então, você começa a dar mais importância à vida a dois do que a sua própria vida, do que a buscar os valores em você. E aí, o que acontece? Quando você não olha pra você, você procura no outro a felicidade. Entendeu? Então você busca no outro não que ele complemente a sua felicidade, mas que ele te dê a sua felicidade. E aí você busca você quer que ele te valorize, você quer que ele entenda quais são seus valores, mas você mesmo não tá comunicando isso pra ele. Você só tá reagindo aos estímulos e às ações que estão acontecendo ali no ambiente. Então, gente, por isso que é importante a gente descobrir os nossos valores. Quando você consegue descobrir seus valores, você fala: nossa, olha, eu fazia isso naquela época que eu era feliz, que eu não estava insegura. Eu fazia isso. E aí, o nosso trabalho, quando a gente tem essa grande descoberta, é fazer a mulher, ela voltar a viver esses valores, voltar a ter essa experiência nos seus valores. E aí ela começa a deslanchar, né? E aí ela tá pronta para poder lidar com as outras coisas, entendeu? Mas antes disso, não tem como. É ficar dando muito ponta de faca, certo? E uma coisa que ajuda muito também, a gente tem as aulas que elas são em grupo, né? E quando a gente tem aulas em grupo, a gente tem muitas mulheres em busca do mesmo objetivo. São mulheres que cada uma tem os seus valores,
mas todas com o mesmo objetivo, de resgatar, sabe, esse amor próprio, resgatar essa segurança, essa confiança. Então, quando a gente tem pessoas assim, é a mesma coisa se você tem, por exemplo, ginástica olímpica. Eu adoro assistir ginástica olímpica. E quando você vê as atletas treinando, você não vê elas treinando sozinha num quarto em casa, cada uma na sua casa. Não é assim. Elas treinam juntas. Elas estão ali vendo a outra evoluir e vendo como ela conseguiu, uma ajudando a outra, uma orientando a outra, uma que teve um problema semelhante à outra, orientando também, ou falando como conseguiu superar determinada coisa. As atletas ali, olhando a evolução, olhando como uma lida, tanto com o sucesso quanto com a derrota, estando juntas, se apoiando. As atletas têm muito isso. Pode ver quando tem uma competição aí, uma Olimpíada e tudo mais, o quanto que uma vibra pela outra. Então, quando você tá no meio, é isso que a gente tem, né, no Elo no Lar. Quando você tá numa comunidade de mulheres querendo um único objetivo, recuperar o amor próprio, ser feliz no casamento, sabe? Conseguir resolver todos esses problemas que acontecem ali na relação a dois. Você tem todas essas mulheres rumo ao mesmo objetivo. Você consegue criar uma atmosfera que impulsiona cada uma delas, entendeu? E a gente vibra uma pela outra, e a gente apoia uma a outra. Por isso que é importante. Então vamos aqui, vamos falar agora sobre esses valores, né? Como que eu faço para descobrir o meu valor? Primeiro eu quero te falar que assim, tem um jeito certo de você encontrar os seus valores e viver os seus valores, e tem o jeito errado de viver os valores, né? Então, se você quer recuperar o seu amor próprio para ser feliz no casamento, você tem que entender que você não pode tentar viver o valor do seu marido. Você não pode, se ele é uma pessoa que ele consegue, né, ter ali vivenciando os valores dele todos os dias, você não pode querer viver o valor dele. Entendeu? Se o seu marido, ele tem um valor que é muito forte pra ele, que é a liberdade, e ele quer viver isso, né? Na vida dele. E ele não precisa viver isso pulando a cerca. Ele pode viver isso tendo um momento ali com os amigos dele, jogando futebol. E não adianta você querer falar assim, se ele vai fazer, eu vou fazer também. Mas pra quê? Pra que você vai fazer também? Se talvez esse nem é um valor importante pra você. Não é mais fácil você investir esse tempo tentando viver o valor dele, olhando pra você e tentando descobrir qual é o seu, e aí sim vivendo o seu? Então, esse é o jeito errado. E sabe o que acontece quando você faz isso? Como você tá fazendo uma coisa que você nem tá muito afim, assim, você tá fazendo só porque, ele tá fazendo, também vou fazer. Você acaba perdendo o brilho. Você acaba, assim, se tornando desinteressante. Só que o mais importante, você tá se tornando desinteressante pra você. Porque você não tem aquele entusiasmo, sabe? De fazer as coisas, de descobrir o que você quer, descobrir o que você gosta, fazer o que você gosta. Então, você se torna desinteressante, sim. Só que primeiro pra você. E aí, consequentemente, pro seu marido. Então, tentar viver o valor dele, se você quer recuperar o amor próprio, se você quer ser feliz no seu casamento, foge disso. Não faz isso porque é furada. Você perde o brilho e você se torna desinteressante, sim. Espera só um pouquinho, eu vou molhar a garganta aqui. E aí, ainda falando desse problema, né, do valor, de viver o valor do outro. O que acontece quando você deixa de viver o seu valor? Você perde o entusiasmo pelas suas conquistas. Você perde o entusiasmo pela sua vida. É como se você perdesse o brilho ali e a vontade de construir as coisas que você idealizou, que você sonhou para si. Então, esse é um dos prejuízos. E aí, o que acontece como consequência disso? Quando você deixa de viver o que você sonhou, o que você idealizou e todos esses valores, você começa a ter crises existenciais
crises de desprazer em viver, como se você não sentisse vontade em viver. E isso muitas vezes leva até a depressão. Entendeu? Então, esse é o jeito errado de viver valor. Viver o valor do outro te torna desinteressante. Por quê? Porque você deixa de viver o seu. E quando você deixa de viver o seu, você deixa de ir atrás e em busca das coisas que você sempre quis, das coisas que você sempre sonhou. E como consequência, você tem desprazer na sua própria vida, que pode te levar a uma depressão. E aí, pra você não... um mecanismo aí de proteção e de defesa do seu corpo é achar alguém para se ancorar. Achar alguém para quem depender. E aí que vem a dependência emocional. É você depender emocionalmente do outro para te trazer essa vontade de viver. Do outro te trazer alegria. É a mesma coisa quando você tem um passarinho. Não, vou dar um exemplo que eu assisti esses dias. Acho que era foca. Que tem a foca e aí nasce a foquinha. E aí a foquinha, ela tem que ficar lá esperando a mãe ir pro mar, caçar o peixinho pra trazer na boca dela. Ela tá totalmente dependente da mãe. Então ela fica ali até, né, trazendo o peixinho pra foquinha, até a foquinha tá, né, na parte da biologia aí é isso. Aí depois que a foquinha já consegue aprender a fazer isso, ela vai sozinha. Mas quando a gente tem essa dependência emocional, é isso que acontece. Você fica ali esperando, você não tem força suficiente para por si só buscar as emoções de prazer, a alegria, a felicidade, você não consegue fazer isso e você depende que uma pessoa venha te trazer esses peixinhos aí, que ela venha te trazer um peixinho de alegria, um peixinho de felicidade, um peixinho de diversão, entendeu? Então, é isso que acontece. Então, por isso que é importante você não viver essa dependência emocional, conhecendo seus valores. E aí, quando a gente pensa também em tudo isso que eu falei até agora, você consegue entender que o problema não é o seu casamento? Não 100%. Às vezes tem muitas coisas, tem muitos problemas ali na relação a dois. Só que ela é só a ponta do iceberg. Tudo que tá embaixo aqui, ó, toda essa parte, é a parte que você não conhece ainda. Que é verdadeiramente o problema. Que é isso que a gente tá falando aqui. E agora, eu vou falar do jeito certo para você conseguir descobrir quais são os seus valores. E aí, assim, para eu conseguir falar disso, trazer toda a aplicação, eu precisaria de pelo menos mais 1h30 aqui pra gente conversar sobre isso. Porque o que acontece? Além da gente ter a questão de definição dos valores, a gente precisa também saber se esses valores, se as regras pra gente conseguir que esses valores sejam atendidas, elas são regras em que nós somos protagonistas. Tem isso também. Outra coisa que é importante, a gente consegue também fazer uma mudança de valores quando esses valores estão em conflito. Então, são coisas que vão muito além do que eu vou falar aqui. Inclusive, no Elo no Lar, eu faço uma avaliação de valores personalizada, né? Porque aí cada um tem o seu, não tem muito como fazer em grupo. Cada uma tem o seu e cada uma descobre ali quais são os seus e a gente já cria novas regras. Se as regras estão sendo problema, já muda os valores. Se essa hierarquia de valores, a gente vai falar aqui da hierarquia de valores, se elas são um problema. Então, tudo isso a gente traz, mas aqui isso já vai ajudar vocês, porque eu vou trazer essas noções estratégicas para vocês conseguirem descobrir os valores. Primeiro, eu vou trazer aqui uma lista só de valores fins, então para você não ter essa confusão de valores fins com valores meios. E aí, desses valores fins, eu quero que você escolha 3, os 3 que você mais sinta que é importante para você. Então, vamos lá. Primeiro, sucesso, liberdade, amor
Vai anotando os 3 que são os principais aí. Se você anotar mais de 3, depois você risca o que é menos. Então, amor, segurança, saúde, conforto, contribuição e diversão. Então, anota, escreve os 3. Agora, você vai colocar em ordem de prioridade. Por quê? Em ordem de prioridade. Porque assim, você consegue compreender o que mais motiva as suas decisões. Então, por exemplo, eu dei um exemplo, né, do marido que tinha valor liberdade. Agora, vamos pensar na esposa, né? A esposa, ela tem como valor número 1 o amor. E o valor número 3, lá, ela tem ali um intermediário. E ela tem o valor número 3, liberdade. Então, se ela tá, por exemplo, ela foi pra casa, uma festa, onde ela tem ali várias primas dela, fazia tempo que ela não via, ela começa a conversar ali com as primas, e as primas falam, ai, vamos sair hoje à noite? E ela já tinha combinado com o marido deles fazerem alguma coisa juntos. A decisão dela vai ser motivada nessa ordem de valores. Então, ela tem ali primeiro o amor, terceiro, liberdade. Ela vai decidir ficar com o marido. Agora, se fosse o contrário, se o primeiro fosse liberdade e o terceiro amor, isso é dela, né? Isso é da pessoa. Se ela tem o valor número 1 como liberdade, quais são? O que ela poderia fazer nesse caso? Ela precisa, entendendo isso, ela precisa saber que ela precisa ser muito melhor, ela precisa ter um diálogo muito aberto com o marido. Primeira coisa. Então, entende como quando você conhece seus valores, você consegue até entender onde as suas habilidades têm que melhorar? Então, ela precisa ter uma comunicação com o marido muito mais aberta. E outra coisa, é aquilo que eu falei, não adianta você falar pro marido, eu vou sair hoje e você sai amanhã. Porque talvez esse não seja um valor importante pro marido. Então, o que essa mulher precisa fazer é, sim, ir com as amigas, porque o valor de liberdade para ela é muito importante. Comunicar isso muito bem, de uma forma muito carinhosa pro marido. E também atender os valores do marido. E comunicar isso pra ele, ó. Tal coisa é importante pra você, não é? Eu não te apoio? Então, esse valor é importante pra mim. Eu queria que você me apoiasse nisso também. Entendeu? Então, essa mulher, como ela tem esse valor de liberdade aí em cima, ela precisa também fazer com que o marido experiencie e vivencie os valores dele de uma forma muito intensa. Entendeu? É aí que tá a inteligência da mulher. Certo? Então, isso já vai ajudar muito vocês, tenho certeza. E aí, você pode estar pensando, nossa, então, eu ter o valor amor em primeiro lugar é um problema. Não, não é um problema. Inclusive, o meu valor amor, ele também tá num alto grau. O problema são as regras que você coloca pra ele, entendeu? Então, não é um problema. Isso faz parte de você. Você é assim. Imagina, amor ser o problema? Deus é amor. Você acha que amor é problema? Não é. Às vezes é o jeito que você interpreta esse amor que tá aí de uma maneira que não tá te favorecendo, não tá fazendo você conseguir ter esse valor atendido. Tá bom, gente? Então, é isso a aula de hoje. Eu quero dizer que, assim, se você tá cansada de se sentir insegura, de sofrer com essa falta de carinho, sabe? De viver com essa falta de cumplicidade, com essa frieza do marido, com essa falta de segurança em si mesma, sabe? Com essa falta de entusiasmo em viver, eu quero te dizer que você precisa olhar para o problema pelo lugar certo. E você precisa olhar para a pessoa certa primeiro. E essa pessoa é você. E eu quero te dizer que eu também já me senti assim. Eu também já estive aí na sua pele, sentindo insegurança, ciúmes. Eu sofria com tudo isso também. E por isso que eu tô aqui. Eu tô aqui pra te dizer que é possível, eu posso te ajudar e a gente vai seguir junto nessa, tá bom? Mas você precisa olhar pro lugar certo.